Olá, seja bem-vindo ao Business Cast, porque aqui o papo é com gente que empreende. Esse é um projeto do Z1 Portal de Notícias com a Rádio Jornal de Indaiatuba. Eu me chamo Ricardo Vilodre, sou consultor em gestão e desenvolvimento de empresas, mentor de negócios e colunista do Z1. E hoje o papo é com Christian Kennerly, empresário e dono aí do Rock's Burger em Indaiatuba, uma figura conhecidíssima, extremamente carismática e que a gente se conhece aí há 10 anos, hein? 10 anos. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo aí, Obrigado, Cris. uma grande satisfação estar aqui com você, Ricardo. Parabéns pelo projeto, muito bacana, Valeu. Estrutura fantástica. Rádio Jornal aí tá de parabéns. E vamos lá, vamos papear. Nossa amizade aí já tem uns 10 anos, né? Cada um no seu caminho. Estávamos um período praticamente juntos, né? Lá atrás, no início. Inclusive foi o meu início de Indaiatuba também, né? Agradecer você que me ajudou bastante. Ah, vai naquela padaria que é melhor, vai naquele outro que é mais legal. Enfim, foi legal, né? E cada um agora no seu caminho, com projetos bacanas, né? E é isso aí, pessoal. Vamos bater um papo aí. Legal. Espero poder ajudar, agregar ao pessoal aí Com e certeza. que tudo dê certo aí. Com Valeu. certeza. Bacana. Cris, bom, Rock's Burger foi ali um grande passo, né? A tua vontade de empreender, quando nós traçávamos ali um caminho juntos, você já falava, você já tinha esse desejo. Mas antes da gente entrar nessa história, que é uma história muito interessante, porque ela começa do começo mesmo, de ralar até o ponto de você crescer, né? Se tornar notório, não só na cidade de Indaiatuba, mas firmar a tua marca e ampliar os teus negócios. Então, antes da gente falar tudo isso, fala pra gente um pouquinho quem é o Cris, da onde você veio, conta um pouco da tua história pra gente aí. Oh, legal. Bom, eu nasci em São Paulo, Aclimação, mais exato ali na Aclimação. Fiquei 33 anos no mesmo bairro, praticamente na mesma rua. Então, bem conservador assim, bem familiar, né? E sempre trabalhei, cara. Trabalhei desde os meus 14 anos de idade, trabalhei muito na área de fast food, alimentação. Então, eu era aquele cara que hoje eu preciso na loja e às vezes é difícil de achar. Tenho, uns 2 ou 3 eu tenho lá, que é bacana, mas eu era aquele cara que, pô, vou trabalhar de domingo, vou feliz, vou trabalhar de feriado, vou feliz, vou atender da melhor forma, fazer da melhor forma. Então, por essa experiência aí de alguns anos trabalhando, e sempre para alguém, nunca não eu sozinho, né? Eu não era dono, né? E fui adquirindo muita experiência, respeitando os pontos de isso é bom para mim, isso não é bom. Ah, isso aqui eu já tirei uma experiência, então não vou repetir lá na frente. É legal essa parte, né? Então você vai criando uma bagagem, vai criando uma experiência, mesmo que trabalhando para os outros, mesmo não estando feliz naquele momento, naquela situação, mas você tira um bem maior para a sua vida desse momento. E é isso, cara. E depois o projeto do lanche em si, primeiro foi uma necessidade de vida, né? A gente ter que trabalhar, ter que sustentar a família, ganhar o seu pão, né? E o que fazer, né? Se você não faz um estudo ou não tem um pai bacana aí que já vai te passando devagarzinho as coisas, ou deu a sorte de estar num ótimo emprego e ficar tranquilo. E foi criando a necessidade realmente de vida. E na Aclimação é um pouco tradicional, alguns tipos de hambúrguer, hamburgueria, enfim, na época nem era hamburgueria, esse nome ainda é meio novo, assim, apesar de ser um segmento super antigo, mas eu acredito que esses termos modernos são modernos. Bom, então eu já tinha uma ideia do lanche, o que eu queria fazer, né, o que eu gostava de comer, essa é a realidade. Pô, você vai num lugar e fala, eu gosto de comer dessa forma, então eu queria fazer, e se às vezes você pede dessa forma, uma forma particular pro estabelecimento, pro garçom, enfim, tem N dificuldades, tem alguns pontos ali que se o estabelecimento não está com a cultura de receber essa modificação até às vezes singela, mas que faz uma diferença, é difícil você comer do jeito que você quer. Então, o primeiro passo foi pensar do jeito que eu gosto. Pô, como eu quero comer o meu hambúrguer? Pô, então eu quero um pouquinho de bacon, quero um pouquinho de cebola, que é bacana, eu curto. Tem muita gente que não curte, mas eu dou uma dica que quem não curte, come, porque não é cebola pura. É um paladar, é um ponto só de sabor que faz uma diferença. Enfim. E partindo aí da necessidade de vida,
a ideia de que querer comer como eu gosto. E na época, eu lembro que a cidade ainda não estava tão forte em questão de hambúrguer, era uma coisa um pouco mais... Tinha os tradicionais da cidade, que a gente respeita muito, tira o chapéu para esse pessoal, que também é campeão. E, poxa, a ideia de um hambúrguer, né? Acho que você tinha essa pergunta aí, já estou até acho que atropelando a pauta aí, foi mal. Mas a ideia de um lanche é exatamente isso, cara. Eu gosto do lanche desse jeito. Só que ele não precisa ser único assim. Você tira um item e mudou o lanche. Você tira 2 itens, põe a ordem diferente, ele muda o sabor, muda o lanche. Que é legal que não tem aquele cardápio, né? X egg, X salada. Você chegava lá, tinha o acrílico ali com o lanche desenhado, né, em partes. Quadrinho, exatamente. E aí o que o cara podia fazer? Tirar alguma coisa. De resto era o lanche que era tinha. Para acrescentar, eu lembro que você colocava um pouco mais adicional do próprio produto, sei lá, um bacon, um pouco mais de bacon, um pouco mais disso, daquilo. Mas o único ponto fora era o ovo. Que não era um ovo, não vinha no lanche, né? E você só adicionava o ovo como diferencial no lanche. E aquele lá, poxa, você pega o cardápio de 2 folhas, é um hambúrguer. Aí a primeira linha é um pão de hambúrguer, alface, tomate. Aí na segunda, pão de hambúrguer. Ele vai tirando item por item cada linha. Então por isso que fica 2 páginas. Que, enche linguiça, ou é só complicar mais a vida. E esse um lanche foi exatamente isso, cara. Pô, ó, eu sirvo assim. E uma outra dificuldade que eu tive no cardápio no início, que foi difícil, tivemos que desenhar, inclusive o seu irmão me ajudou nisso, bem bacana, um abraço, Léo, foi o ponto da carne. Literalmente tivemos que desenhar a parada, porque a carne ao ponto, ela fica um pouco rosada no meio, ela tem um aspecto de rosadinha mesmo, né? Não é aquele negócio não é cru, mas ele tá ali. E eu tive muita resistência do público. Nossa, era difícil às vezes. Eu já tive que trocar lanche porque a pessoa alegava que estava cru e ela estava com dificuldade de comer. Então, não, tranquilo, vamos. Então, ó, o seu ponto, o próximo pedido, tal, é o ponto mais, algo assim, né? E desenhamos, conseguimos passar essa barreira aí, né? E agora eu tenho aí essa cultura dos pontos da carne, que é interessante, atendo todo mundo. Eu, particularmente, eu sou até um ponto mais, porque eu curto um pouco mais. E tenho clientes que o ponto menos é sucesso, né, cara? É praticamente... É selada a carne, Sou né? eu que como a picanha você selada. Você curte? Então. É selada a parada, porque o miolinho mesmo, ela tá bem vermelhinha, tá bem... É bom de comer, já comi, já experimentei, mas não é um tipo de ponto que eu pego toda vez. E a cebola roxa, que é fantástica, eu gosto. Um pouquinho de bacon, para você não ficar naquela, você adiciona bacon, adiciona cebola. Não, vamos pôr tudo e a pessoa retira. E graças a Deus, aí, flutuamos um pouco em pão, tem um pão integral e o pão hambúrguer tradicional. Pediram muito esse lado de pão, inventar tipo formas de pão, etc e tal. E é difícil você manter todos esses produtos frescos assim, né? Tipo, com o frescor do dia ali, uma coisa bacana de se trabalhar e poder vender esse produto da melhor forma. Então eu optei em fazer o tradicional e o pão integral, que o pão integral inclui bastante gente em dieta, a galera fitness, ou aquele mesmo que não quer muito a farinha branca e tal. Então isso eu flutuei no pão. E os hambúrgueres que o frango, que não tem como, né? Proteína, carne branca, e ele não é hambúrguer, não é processado, ele é um filé mesmo, não tem processamento, não faço hambúrguer de frango. É um filé de frango ali, grelhado na chapa, e que você usa no lanche como recheio. O outro foi os vegetarianos, que é interessante, é um mercado carente, é um pessoal que são fiéis à sua dieta, e a gente viu uma oportunidade de colocar alguns hambúrgueres diferentes de vegetariano. Bem legal também. Legal, mas isso daí também já foi mais... Porque você começou, era carne e frango só, né? Não, frango demorou ainda. Frango também? Frango demorou um pouco ainda. Eu fiquei acho que mais de um ano só na carne vermelha. Só na proteína vermelha e ali. Eu não tinha cardápio, né? Puxa, você tinha ali na parede, né? Tinha na parede uma ideia do que era. É isso, irmão. Vamos...
É esse. Vem esses ingredientes, você pode retirar aí, a gente faz da melhor forma. Enfrentamos o ponto da carne, que foi um pouco, né? Literalmente desenhamos e colocamos a figura também ali para o cara entender. Pois é. É difícil. E batatinha, né? Batata frita, eu acho que é carro-chefe aí. Sim. Combina muito com hambúrguer, né? Então, na verdade, esses dois itens ficaram. Nós temos 8 anos de loja. Esses dois itens ficaram por uns 7 anos, 6 anos e meio. Só os dois itens. E bebidas, né? Bebidas, latinha e tal. Agora faz 1 ano e meio, quase, faz uns 2 anos que eu estou ensaiando, mas de colocar no cardápio acho que faz 1 ano e meio que eu coloquei o nuggets. O nuggets artesanal também, o nuggets que a gente prepara lá. Esse sim é um frango mais processado, temperado, empanado, enfim. E então, para colocar o terceiro item no cardápio, demoramos 6 anos e meio. Olha aqui, não sei se eu me acho muito quadrado ou muito conservador, mas é difícil eu furar essa bolha do cardápio, sabe? E questão de alimentação, bebidas, suco, drinks, isso aí a gente já foi agregando porque realmente o público tinha uma certa carência disso, o público foi ficando um pouco mais exigente, vamos dizer assim, né? E é isso, meu cardápio é bem enxuto, é uma ideia, você manter o negócio rodando com uma rotina, né? Com uma rotina de preparação. Eu costumo dizer que o meu estoque é na gôndola do mercado. Então, tá lá. Eu vou pedir o do dia. Eu quero X pães para hoje, quero tanto de carne para hoje, um tanto de alface, tomate. E trabalho dessa forma. O meu estoque é na gôndola do fornecedor. Legal. Eu vou puxar uns ganchos aí desde o começo da história. Me ajuda aí, cara. Tô um pouco nervoso. Me ajuda aí. Dá uma ajuda. Porque assim, quando você conta que começou, isso é uma coisa que eu tenho procurado falar muito, principalmente na coluna que eu escrevo. Quando surgiu a ideia do Business Cast, né, de fazer um podcast, então eu criei toda a questão, eu ia escrever uma coluna sobre empreendedorismo. Certo. E eu voltei a coluna para intraempreendedorismo. E aí você trouxe o gancho perfeito disso, porque você falou assim, olha, eu estava lá trabalhando, feliz ou triste, estava trabalhando, se era segunda ou domingo, estava trabalhando e estava observando o que dava certo, o que não dava, o que era legal, o que não era, o que saía, o que não saía, aprendendo. Então, assim, quando você traz o Rocks, que a gente vai falar um pouquinho disso também, vem de uma questão de que você observou, aprendeu, você não estava só trabalhando, você não estava só fazendo o que te mandavam. Você estava olhando para o negócio, você estava entendendo do negócio. E isso é muito bacana, é isso que desenvolve, né, o profissional. É quando ele não faz só o que ele tem que fazer, mas quando ele tem a capacidade de observar o que está sendo feito, como está sendo feito e quais são os resultados que geram isso. E uma outra coisa legal que eu falei muito, Christian, nossa, por muito tempo, eu acredito muito nisso, em 2018 eu dava uma palestra chamada O Melhor Funcionário do Mês. E essa palestra ela era sobre realização profissional. E muita gente tem o hábito de falar assim, quando eu tiver tempo, quando eu puder fazer o que eu quiser, eu vou ser feliz. E pouca gente entende uma palavra que você falou aí, olha, eu era feliz com o que eu tinha para fazer. Aquilo era o mais importante. Eu podia não estar bem, eu podia, estar até cansado de fazer aquilo, estar injuriado e tal, mas era o que eu tinha e eu fazia com o mesmo valor, estando feliz ou não. Então é quando você dá valor ao que você tem. E aí é por isso que um cara que conta uma história, que inicia um negócio, o cara chega no balcão, Rodriguinho, fala assim, viu? O que você tem de lanche? Rapaz, é esse da parede aqui, eu só tenho, você pode colocar, tirar, dobrar. E aí 6 anos e meio depois, vai pensar em novas coisas. E isso me vem na cabeça como uma coisa muito simples. E aí o simples, ele é muito complexo e ele é fantástico. Mas é interessante pensar na tua clientela, porque assim, quem conhece o Roxburger sabe como é o Roxburger hoje e como começou. O Roxburger era ali uma portinha, teoricamente, com 3, 4 mesas do lado de fora, aquelas mesinhas de plástico. E aí o teu cliente, ele sabe o que ele vai encontrar lá. E é por isso que ele voltava. Então, assim, não tinha segredo. O lanche era bom, era aquilo.
E se você conseguiu crescer e desenvolver, é porque o cara sabia o que tinha, o que que era, o que que você ia entregar. E as dificuldades fazem parte, né? Ponto da carne, o produto bacana. Eu lembro, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro de um dia que a gente estava conversando e que você estava com o pão no teu carro. E você me mostrou o pão. Você falou, olha esse pão aqui, ó. Não dá, assim não dá. Então, assim, a tua exigência com o que você entrega. Então, é um produto só, mas é o melhor. E às vezes é melhor trabalhar assim, é melhor focar nisso. Pode falar. Não, sim, tudo que você falou eu concordo muito, coloco isso em prática na vida e assim, no fator observar e você absorver o que é de melhor no momento que você está passando, independente se está legal ou ruim ou mediano, tem duas formas. Você nasce com isso, que é muito mais fácil, muito mais gostoso. Eu acho que até nasci um pouco com isso, com esse sangue, de observar, tentar entender melhor e tal. Ou você desenvolve isso, que é um pouco mais difícil, mas É possível. obrigatoriamente você tem que ser feito. Não é nem questão de ser possível, eu acho que tem que ser um item a mais do nosso DNA da coisa, sabe? E observar, prestar atenção, ver o que dá para melhorar, o que não dá, ter uma opinião formada no sentido, pô, isso aqui me agrada, então eu vou melhorar isso aqui que me agrada. Ah, não me agrada, então nem olha mais, não perde tempo, vai para onde tem que ir o caminho, né? Em tudo que você for fazer na vida, primeiramente, eu particularmente coloco Deus na frente, coloco um pouco de amor, uma pitada também de respeito ao próximo, uma reunião de insumos, ingredientes, pessoas que possam agregar. Não está agregando, irmão? Obrigado, desculpa, dá licença, mas eu estou indo aqui. Então, essas decisões, por mais que pareçam simples, ou até, dependendo de quem olhar, de um olhar um pouco mais crítico, falar, nossa, cara, é isso, cara. Não, você tem que tomar essas decisões. Você tem que respeitar as curvas da serra. Não vai dar para andar reto numa serra e nem sem freio. Então você vai controlando, vai freando, vai fazendo uma curva, vai olhando, vai vendo e vai tentando reunir tudo isso lá na frente como um grande pote que você pode falar, não, aqui eu só tenho coisa legal, então eu vou tentar agora fazer a minha parte, sozinho. Reuni todas essas informações, coloquei aqui na mesa, agora daqui eu vou sozinho. Legal. E aí vem os critérios que, na alimentação particularmente, ele flutua muito, né? Muito variável. Aquele lance de, o alface hoje veio um pouco queimado. Pô, mas queimado por quê? É o tempo, é a chuva, é o sol, o fornecedor. Fornecedor, tá assim, você consegue me ajudar? Consigo. Veio mais 2, 3 vezes queimado, para. O fornecedor já não está te ajudando mais. Vai para o outro. Paralelamente, você já tem que estar correndo atrás de outros. O pão, eu tenho um parceiraço de pão, um cara fantástico, é o Fernandinho aqui da padaria Estações, está comigo acho que há mais de 5 anos, não tenho certeza. Apanhei muito com pão, acho que essa época que você está citando. Quantas vezes eu não fiz correria de pão assim, de sair no meio do turno para buscar um pão. Eu fui lá, cheguei lá, o cara, putz, você fez o pão daquele jeito que eu tinha te pedido para não fazer. Você fez todos menos o que a gente combinou, beleza. E vai padaria aqui, vai padaria ali, vai padaria. Eu peguei uma pessoa que também tem esses mesmos conceitos, esses mesmos respeitos na ideia dos negócios e que me trouxe o pão que eu precisava. Eu adicionei poucos palpites, mais o conhecimento, porque pão também é uma ciência exata, né? Pão é difícil, a gente está falando de um item também que é complicado, mas tudo bem. Então eu consegui arrumar esse parceiro, aí a carne foi o outro. A carne eu nunca procurei em outro lugar, a não ser onde eu já faço a nossa carne, que sempre me entregaram um produto excelente, ajustamos quantidade, ajustamos como entregar, horários e tal, mas nunca falharam, bacana demais. Legal. Então eu tive encontrei esse fornecedor que também respeita o seu cliente e aqueles outros itens que são industrializados, você procura um melhor fornecedor, um cara que respeita a entrega, um prazo de pagamento, enfim, um produto que não saia tanto dos padrões que você que são os grandes atacadistas, os grandes fornecedores. Aqui no interior a gente tem aí meia dúzia de distribuidor, então você tem que flutuar entre eles, trabalhar com eles, não tem jeito. Os produtos mais sensíveis, eu pessoalmente, por muito tempo, mais de 3 ou 4 anos na história da Rox, eu ia na gôndola buscar, eu ia lá selecionar o tomate, uma laranja, um limão, o que for.
Eu fiz muito isso. E eu fazia com muito carinho, com muito amor. Eu nem pensava que eu estava fazendo. Eu fazia porque para mim era natural. Eu tinha que ter esse lado. Peraí, esse tomate tem esse negócio aqui, mas aquele ali não tem. Ah, tá um pouquinho mais caro, não tem problema, eu vou lá. O lance de ser um lanche, eu tive muito o lado do cliente, né? Não é nem por maldade ou por querer desmerecer o seu negócio, mas o cara falava, um lanche? Eu vou comer para ver se é bom. Ou seja, ficou meio desafiador, né, a parada. Então a pessoa, eu até brincava várias vezes, até tenho algumas histórias e tal, até desculpe alguém que eu não estou lembrando os nomes e tal, não vou nem citar nome, mas eu tenho algumas histórias que sempre me dizem, pô, vim aqui, o cara me falou que tinha um lanche, eu não acreditei, eu falei, eu quero o lanche. Pega aí, pegou, comeu, eu falava, pô, se você não gostar, você nem precisa pagar, irmão. Não paga. Mas me dá a sua opinião, me fala o que eu posso melhorar e tá tudo certo. A pessoa comia, ficava feliz, voltava na semana seguinte, era o mesmo. Um grande lance é esse, é você manter eu vou lá como hoje um lanche. Semana que vem eu volto, ele está diferente, já para mim já perdeu um pouco, né? Então, se ele mantém ali uma constância, um padrão, e a pessoa fala, não, esse lanche é bacana, ele vai incluir na sua vida de uma forma tão carinhosa, tão fiel, que você nunca mais vai ter problema com esse cara. Salvo alguns dias, outros e tal, mão de obra. Mão de obra hoje está um pouco difícil de trabalhar. Hoje não, né? Eu não sei, eu acho que a galera de 2010 para cá, quer dizer, os tempos de 2010 para cá, mais esse problema que a gente teve mundial aí, deu uma gravada na galera, o pessoal acho que ficou mais chateado com o mundo, ou com a sua própria vida, enfim, não sei, não vou entrar em detalhes. É complicado. Hoje eu li sua coluna, muito legal, então até indico aí o pessoal ler a coluna do Ricardinho, foi justamente disso, né? Investir em colaborador, em treinar a galera, em fazer os pontos de você segurar esse talento contigo, né? Que você citou lá, e os pontos de melhorar o seu processo, o seu trabalho, etc e tal. E eu colocaria até um terceiro, que é a força de vontade do cidadão. Exatamente. Pelo amor de Deus. Só que daí entra no que você falou, né? Aquilo, não tá bom, tchau. E você tem essa característica. E é interessante que quando você fala, a gente vê esse movimento, essa leveza, você toca o negócio. Então, assim, você não depende. Não tá bom, pô, valeu, obrigado, tchau. Eu preciso continuar. Se você não quer ir, eu preciso seguir. E é interessante, Cris, de tudo isso que você está falando dos teus valores, né? Que eles estão... ali no Rocks. O Rocks, ele é você. Tem que estar na frente de tudo. É interessante que quando você abriu o Rocks, não sei se eu estou enganado, mas nós tínhamos o Let's Eat logo na frente ali. Na Kennedy tinha o Let's, o antigo Let's, não esse novo. O antigo Let's, do pessoal lá também, super gente boa. E o tradicional Val Lanches. Olha que beleza. O Val ali o Val é um cara, eu respeito pra caramba, histórico. Esse cara é na avenida em especial era praticamente isso, não me lembro. Agora, o interessante é o seguinte, você tá no meio dos dois. Um pouco mais atrás nós temos o Val, que é um cara extremamente referência, e na frente nós tínhamos uma franquia fortíssima. Isso, era forte. E aí entra você com um lanche, e o que eu quero que você conte um pouco, pro pessoal entender, porque... Daqui a pouco a gente vai falar, hoje você tem quantas empresas? Participa aí de quantas empresas? Eu tô tranquilo ainda, eu tô tentando mudar algumas, eu tô criando uma marca nova, que é a Sol Burger, ela já tem 2 anos, lá na Morada, é praticamente o mesmo produto, é um produto assim, o mesmo processo, perdão, e um produto assim que é excepcional. E a galera da Morada gostou muito. Estamos trabalhando a Morada, tem uma unidade que foi para Salto, que é a Rocks Burger, e os projetos daqui para frente é ficar na alimentação, né? Pode ser que flutue um pouco o lado, se é uma pizza, se é uma esfirra, mas vai ficar na alimentação, que é um nicho aí que eu gosto muito, e aprendi a trabalhar um pouco melhor com isso. E por hora a gente está se concentrando na Rocks Indaiatuba aqui para poder estruturar, né? Criar grandes parceiros, desde funcionário a grandes fornecedores, para poder trabalhar ao lado de motivar uma franquia, vamos supor. Vamos tentar levar para esse lado. Não tem pressa, não é uma coisa que vai mudar a minha vida agora. O importante é você estruturar para poder dar esse passo mais consciente e tranquilo. Agora, você teve participação, sorveteria, não teve alguma coisa a mais? Sim, não, fizemos a sorveteria e é oportunidade de momento, né? O vizinho, tô querendo ir embora, tal, não vou, vamos agregar, vamos ver o que dá aí. Eu fiz a sorveteria, tem 2 anos, ao invés de manter num prédio externo,
com todo a mão de obra também, que é complicada, em todos os níveis e segmentos, eu agreguei no prédio da Rox. Então eu consegui trazer a sorveteria, que era uma loja à parte, fora do prédio, para dentro do prédio, com os equipamentos, o know-how da coisa, que também o sorvete é outro mundo. Achei que eu entendia de alguma coisinha, mas não, estou aprendendo sempre, principalmente as matérias-primas e os maquinários que é usado para isso. E agregando no cardápio ali de uma forma bem sutil, uma forma que a sobremesa em todo restaurante, ela é uma coisa que eu nunca dei muita atenção, pra você ter ideia. Eu fiquei mais de 6 anos ou 7 anos sem sobremesa, nunca. E o pouco que eu achava que eu ia pôr, ficou com um hambúrguer só e ia ligar para sobremesa. Nossa, eu sei lá, arrumei uma senhora que faz um ótimo pudim. No primeiro pedido, ok. No segundo, eu já achava que estava me tratando já segunda classe. Eu falei, não. Então, para não assumir o compromisso de errar com o público, eu cortava. Eu falava, não vou, deixa eu ficar quietinho aqui com o meu lanche. E recebia críticas construtivas do tipo, faltou um docinho, aquele docinho e tal. E o sorvete, ele, agora, como se diz, um milkshake. Um milkshake com hambúrguer e batata frita é tradicional. É o que é, né? Então é esse tipo de coisa que eu tô levando. Mas não inventar muita moda, não. Legal. Agora, pegando esse negócio de, coloquei a sorveteria dentro, vamos falar do começo do Rox. Porque o começo do Rox, eu quero até que você conte uma coisa. Porque não sei se pode falar aqui ou não, mas eu lembro quando você né, você conta toda essa história, quando você foi lá empreender, que nem você falou, por necessidade, por uma série de coisas, era o que você sabia fazer, você já tinha isso, você já tinha contado da questão do hambúrguer, mas eu lembro que você vendeu o carro, você teve que dar uma grana, você pegou uma Paraty sem documento. Então, assim, às vezes é aquilo que ninguém sabe, né, cara? É aquele negócio que, foi lá, montou, e aí o pessoal olha e fala assim, o cara deu sorte, começou aqui com uma portinha, deu sorte nada. O pessoal gosta de falar. Conta a história da tua sorte pra gente aí. A sorte é o seguinte, eu tinha pouca grana, quase nenhuma, tanto é que eu fiz os compromissos com a Rox ali. Assim, vamos lá. Eu recebi uma grana de herança, tipo, valor pífio para abrir qualquer coisa, sabe? Não dava para abrir nada. Mas o que eu pensei? Eu falei, com o projeto do lanche e um carrinho, 2 rodinhas, um negocinho que você fica de pé pro lado de fora, nem trailer, não tô falando em trailer, tô falando em carrinho mesmo. Falei, o carrinho dá para fazer, vou lá. E fui na prefeitura buscar as informações, a documentação e tal, e eu saí de lá da prefeitura bem chateado, muito chateado, para falar a verdade, porque a prefeitura me falou, olha, eu acho que essa época era 2012, né? Eu abri em 13, 2012, a prefeitura desde 2010 não emite mais nada de alvará para ambulante. Falei, putz, então o projeto do ambulante já não dá mais, que é um carrinho, não tenho dinheiro para fazer uma loja física, o que deu? Voltei para casa triste, meio chateado, peguei a esposa, conversamos e tal, vou ter que voltar para CLT ou para trabalhar para os outros. E fiquei matutando ali de uma forma que eu falei, quer saber, eu vou meter a coragem aí, vamos sem grana mesmo. Tem um ponto ali, a Ana, minha esposa, comentou do ponto, que hoje é a Rox. Eu vi lá uma plaquinha e tal, fui lá dar uma olhada. Era um pessoal que estava com uma sorveteria lá e que estava saindo, ia viajar ou ia parar com o negócio. E a gente conversando e tal, não sei o que, eu consegui, com o pouco dinheiro que eu tinha, pagar esse pontinho para reservar essa loja. Chamei meu irmão, empresta aí, vamos fazer um fiador comigo aqui e tal. Tudo duro, nem nome eu acho que eu tinha direito na parada. E o meu irmão me ajudou com o fiador e tal, consegui alugar e entrei. Como é que eu vou fazer agora aqui? O que eu tenho que fazer, comprar e fazer? E agora, só uma coisa antes. Quando você entrou, ali eram vários pontinhos, né? Eram vários negocinhos. Sempre foi, várias portinhas, eu consegui uma. São 5 portas, na verdade. Que hoje são suas. Agora 95% do prédio é nosso. Só pra gente, porque isso é interessante, porque começou com uma portinha. Começou interessante com ver. 35 metros quadrados, hoje a gente tem praticamente 600 metros. Aí, porque tem uma parte superior também que tem as outras salas que a gente foi agregando, estoque, uma cozinha auxiliar, enfim, tem todo, então dá quase uns 600 metros quadrados. Mas é legal porque assim, tava sem grana, queria ser um ambulante, queria um carrinho de lanche e pra gente ver aonde que as coisas Mas a ideia, qual que foi o raciocínio? Poxa,
vou fazer o carrinho legal, vou pôr aí na rua de alguma forma. Para mim, para eu dormir tranquilo, eu não vou falar, pô, mas eu quero trabalhar e vou trabalhar ilegal? Não pode ser. Porque você pode tomar um não da prefeitura, pegar a sua cara e coragem, entrar na rua e ficar na rua. Até a moça da prefeitura na época falou, olha, você pode até abrir legal, mas corre-se o risco de perder tudo. Do pessoal recolher o seu empreendimento aí, enfim. Então eu ia ficar sem o empreendimento, sem a grana e ainda frustrado com tudo isso. Então o que a gente... Eu aguardei um pouco, coisa de 6 ou 7 meses, não lembro exatamente, mas sempre matutando, não desanimando da coisa, sempre tentando entender. Nesse meio tempo eu fiquei em casa, né, que eu tinha saído da outra loja que eu trabalhei com automóvel. Tinha um pouquinho de rescisão desse aí, que foi o que me sustentou esses 6, 7 meses. E o que eu fiquei fazendo? Eu não fiquei triste ali, mordido. Eu bolei o logo. O logo é uma pecinha simples, mas fundamental para o negócio. Então eu fiquei ali, eu tinha tempo, tinha momento, fiquei assistindo muito. Foi daí que também surgiu a cebola roxa, como colocá-la, como fazer essa cebola roxa, que era aqueles programas de culinária que eu fiquei assistindo pra caramba. Nossa... agora, até mudar um pouquinho, fazer um ganchinho. Até hoje eu sou meio maluco de assistir esses negócios de culinária. Agora eu tô viciado nas culinárias japonesas, mas não no cardápio, na comida. Da forma que os caras fazem. É um cubículo, cara, tipo, nem 2x2 chega a ser. E os caras... Aquelas chapas, você fala? Tudo. Como o cara frita, que o cara faz aqueles lamen, yakisoba. Você põe lá nudes, Japão, noodle, Japão. Cara, você vê cada absurdo. Eu fico viciado naquilo ali. Tem vídeo de 1 hora, 1h30. Ninguém fala nada no vídeo. Só fica na mão dos caras lá. Só filma a mão, a frigideira, enfim... Cara, é sensacional. É terapêutica, minha esposa falou outro dia pra mim. Você fica fazendo essa terapia aí, né? Aí o que eu tô observando ali, né? Eu tô observando por que o japonês colocou um pedacinho de mangueira naquela torneira. Quando ele for usar, ele já sabe fazer, ele direciona a água. Por que, de repente, do lado do fogão tem um negócio de água que está esquentando a água ali com... Enfim, são métodos... Os processos assim, maravilhosos. E, para falar a verdade, eu me perdi, porque eu entrei nessa do japonês, da comida. Estava falando do início do Rocks. Alugou ali, investiu, não ficou parado, exato, fez beleza. Não fiquei parado. Então, ao invés de ficar chateado em casa com alguns nãos do mundo, porque o mundo te dá muito não, né? E eu voltei para casa, bolei o logo, fui ver as culinárias por aí. Entendi que se você colocar cebola entre a carne e o queijo antes da abafada do queijo derreter, ela fica mais legal. Ela não é crua, colocada em cima simplesmente do lanche. Acho que pouca gente sabe disso, hein? Mas não é segredo. E aquilo que você falou, às vezes o cara não quer cebola porque pensa que vai vir a cebola crua. Não, tem um processo. Ela está entre o queijo e a carne. Em alta temperatura, aquilo por alguns segundos, ela já amoleceu, ela já soltou o gostinho de cebola, ela não é mais aquela fibra, aquela coisa ardente que vai arder. E a cebola roxa também, a característica dela é um pouco mais suave. Então, assim, isso aí foi coisa que eu fui pegando, assistindo, sei lá, tava vendo eu lembro que na época eu assistia muito o Bud Valastro, aquele cara que até veio pro Brasil depois e tal, e ele tinha um programinha lá que ele fazia umas receitas e tal, e eu vi que ele usava a cebola embaixo de uma cocção, uma coisa bem mais quente, que ela ficava bem legal. E ele comentou isso, eu falei, opa, se eu colocar a cebola em cima da carne com o queijo e ainda dá o bafo, porque você tem que abafar para derreter o queijo, né? Chega no ponto. Chega no ponto e tá aí, perfect. Tem cliente que pede para triplicar a cebola. E é legal isso. E tem cliente que não põe, tudo bem. Às vezes a pessoa ainda não experimentou. Então, assim, você volta para casa com não, mas você tem que tirar um caldo ainda desse bagaço aí. Você tem que fazer esse é o jogo de empreender, esse é o jogo. O outro lado que você falou do dinheiro. Então, eu não tinha grana para manter, não tinha grana... Esses negócios o correto do empreendedorismo em questão de grana, eu não respeitei nada, não fiz nada. E se você parar para olhar para isso, você fala, você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que ter um estoque X, você tem que ter... Você não vai sair do lugar, ou você vai ficar... Você vai dormir menos do que você já dorme fazendo na raça. Empreender no começo é ter coragem e acreditar, porque é difícil ter processo ali, né? Sem a grana, de repente eu me vi sem carro. Falei, nossa, tô a pé, velho. O que aconteceu? Tô a pé, velhinho. Coloquei o último carrinho que eu tinha lá, eu pus lá para pôr a grana para tentar abrir, porque os equipamentos são caros. Eu tinha na cabeça que eu não queria nada usado.
porque eu queria fazer um negócio com o meu lance de minha energia, né, meu negócio, e não fui correr atrás de usados, não peguei nada usado praticamente. Legal. Nada. Então eu corri atrás disso e tal, sem grana para nada. Eu olhei e falei, poxa, eu tô sem carro, como é que eu vou buscar um negócio, sei lá. Eu ia muito no atacado que tem lá no Polo Shop, né? Ia muito lá. Falei, como que eu vou buscar esse negócio trazer nas costas? Vou de ônibus. O que eu fiz? Fui no banco, pedi uma grana. Olha, o banco dizendo para mim, olha, a gente até quer te ajudar, mas você não tem um score, ou você não tem um nome, enfim, você não é nada pra gente, tá? Se vira aí. A gente até quer te ajudar. A gente até quer te ajudar, mas você não é nada, então a gente não pode te fazer, não pode dar nada. Cara, eu lembro certinho, eu saí da mesa da gerente que me atendeu, fui no caixa eletrônico para ver se eu tinha uma quirela. Aí tá lá, empréstimo pessoal, cliquei lá, tal, tinha X lá. Eu lembro na época, era R$5.500. Tipo uns juros que eu nem na época fazia conta. Juros de caixa eletrônica, então você imagina. Juros de caixa eletrônica, juro por Deus. Beleza, saquei isso daí, liguei para um vizinho que era da Rox, que a parte de trás da Rox era uma oficina de estilização, não era oficina de propriamente arrumar carro, ele estilizava os carros, né? E fui lá falar com ele, falei, cara, tô com essa graninha aqui, que você tem alguma coisa para indicar? Ele indicou quebrou, eu andei 3 dias, quebrou 5, não deu, devolvi. Ele me indicou outra, que é a famosa Paraty. A Paratizinha 1996, não fechava os vidros, né? No documentação era lenda, pneu, acho que tinha um pneu mais ou menos, o resto era tudo meio ali. Eu não fechava o carro, não fechava os vidros, na chuva, sol, tá. Onde eu parava ficava aberto, eu ia lá, fazia o que eu tinha que fazer, voltava, o carro estava lá intacto. Eu sou um cara que eu não jogo nada na rua de lixo, esse tipo de coisa, nem um palito, nada. Tava o chão tudo do no carro, você fazia curvas, os lixos rolava para um lado, rolava para outro. Até hoje é um pouco assim, mas tudo bem. Então eu fiquei com esse carro, assim, uns 2 anos rodando com esse carro. Só punha gasolina e água, porque ele fervia às vezes, para pegar era difícil. E tocando, trabalhando. Domingo a domingo, chegava lá 10 horas da manhã, ia embora 1 hora da manhã. Ficava sexta, sábado, domingo, feriado, reunião de família, aniversário de alguém. Assim, você tem que ter em mente que um momento tem que ser de trabalhar, desenvolver a sua vida ali primeiro, para depois você poder ter um certo luxo, para você ter umas regalias que o mundo vai te proporcionar, né? Então, nem aniversário da mãe você consegue ir, às vezes. E você tem que trabalhar e explicar para a pessoa, olha, é isso, não consigo ir porque eu sou sozinho aqui, tenho que trabalhar e vou trabalhar. A outra pessoa, se realmente te quer o bem, ela vai te entender e vai te perdoar disso. Então, você tem que ter algumas privações que, se você não tivesse, pode pagar um preço caro, porque não conseguiu realizar aquilo a tempo. E a maturação do negócio, para mim, eu fiquei lá no negócio mesmo uns 4 anos. Agora, o bom é que você teve bastante suporte no início, né? Você tinha mão de obra fácil ali. Nossa, maravilhosa. Era muito ótimo, muito bom. Toda semana tinha um diferente. Era muito aquele, na época, eu lembro, que eu sofri realmente com o chapeiro. Eu trabalhei lá 40 dias. Então, eu quase que tinha que cruzar, cabecear, fazer o gol, recolher a bola, colocar no meio de campo, reiniciar a partida de novo, sabe? Tipo, você faz tudo sozinho. Eu fiz isso muito tempo, uns 40 dias exatos a minha esposa foi me ajudar no início, ela também trabalhava, então ela saía do trabalho dela já cansada e tal, mas ia lá me dar uma força. Uma das coisas mais importantes que você tem que ter também é alguém do seu lado que te apoia. E se não fosse a Ana, acho que eu não seria a metade do que nós somos hoje, nem um terço do que a gente poderia alcançar. Ela teve muita paciência comigo, me ajudou muito. Teve dias, sabe aquele domingo que você dá uma almoçada e fala, não, vou encostar aqui 2 minutos, que você está cansado mesmo da semana, e o despertador toca, fala, ó, tem que ir lá abrir a loja. Fala, hoje não, pelo amor de Deus. Não, ela estava lá para ti, ó, vamos lá, vai lá, legal. Daqui a pouco você volta, você vai relaxar, fica tranquilo aqui. Então eu ia, então a parceira mesmo, e a Ana, particularmente para mim, foi uma das que me deu um alicerce fantástico e que me ajudou a ter essa disciplina, né? De você trabalhar todos os dias do jeito que a gente trabalha. Sozinho você desanima. Eu lembro, eu nunca fui de comer lanche, então eu não ia, mas eu passava lá para te ver, para falar, e eu lembro de algumas vezes
que a Ana tava no balcão, Sim. porque você não tinha ninguém. Não tinha ninguém pra trabalhar. E eu lembro de você falando, cara, o chapeiro não veio, não Não falou, veio. tô sozinho, e tinha que E o atender, mais- tinha que fazer o lanche. O mais legal é que você abre às 18, o cara te avisa 5h40. Aí o que você faz? Fala, Não, meu não Deus, tem, o que ele tá fazendo? Só que eu já tinha eu consegui ter uma rotina de que eu chegava às 10 horas da manhã, então eu ia correr atrás primeiro na rua dos produtos, né, dos insumos, ia nos mercados e tal, reunia tudo dentro da casa e preparava isso. Que é o fatiar o tomate, fatiar o queijo, lavar aqui, lavar ali, preparar o ambiente, tal. Então eu já tinha, assim, por benção de Deus, essa iluminação na mente de falar, não, vou deixar pronto. Porque não pensava nem no lado da organização. Do nada eu falava, não, vou deixar pronto. Era natural, eu vou deixar pronto, porque se der alguma coisa, pelo menos tá tudo pronto, é só fazer o normal ali do dia. E por muitas vezes isso me salvou. Se você está muito focado em só correr atrás de problemas, você acaba não tendo isso na mão. Isso vira mais um problema. Aí que eu acho que a pessoa vai desanimando, vai ficando chateada. O problema você já tem, né? O problema resolver já tem o problema. Então eu sofri aí por uns 3 meses, eu sofri com mão de obra especializada ali na chapa, um cara porque é muito quente. O pessoal que trabalha em cozinha, eles têm que ser, assim... Guerreiro, cara. E tem que ser colocado no altar, porque os caras são bons. Todo mundo que trabalha em cozinha, desde do mais baixo ao mais alto, os caras de cozinha é muito legal. E faz porque ama, viu? Faz porque gosta. Legal. E não adianta ter aventureiro em cozinha que não sobrevive, não vai. Porque é muita pressão, é muita coisa diferente que você tem que encarar. Fora o ambiente que é ultra quente, confinado, enfim. Bom, tirando esse lado, eu consegui um cara que tinha uma experiência assim, alto nível com chapa. Então eu dei sorte. Esse sim foi sorte. Entrou lá. Ficou comigo 5 anos. Me ajudou, me organizou, fez um monte de melhorias, assim, questão de conhecimento de cozinha dele, que ajudou a Rox ser a Rox. Rolou o seu ciclo, ficou comigo 5 anos, foi para outros projetos pessoais, bacana, fiquei feliz com tudo isso, tivemos um ótimo relacionamento e baseado nessas rotinas, mais alguns estudos que você sempre tem que estar paralelamente correndo atrás de alguma informação, enfim, não pode se acomodar e querer só vender. É um negócio que eu vi até num filme, eu acho, não lembro. Você compra por 1 e vende por 2, mas se esquece do meio, do processo ali, né? Do valorizar, agregar valor, o trabalho que dá e tal. Reunir esse monte de informação, fazer da melhor forma, né, com amor, Deus na frente, e conseguir vencer os primeiros 4 anos da loja, que eu acho que, principalmente aqui no Brasil, é onde as empresas mais podem quebrar ou parar, né? Ou o próprio proprietário fala, não, cansei. É o tempo de sucesso, por assim dizer, que o Sebrae o te sucesso dá, né? é até pra que é você muito, vença, né? Mas que você passe essa maternidade aí, né? Você sai do ovo. A primeira etapa vencida. Passou, tá bem, continua. Mas foram 4 anos árduos de trabalho todos os dias. Hoje a gente conta com uma equipe fantástica, mesmo com a mão de obra que está ruim, a gente tira o melhor disso, pessoas boas ficam, pessoas medianas, infelizmente a palavra medíocre pode ofender as pessoas, mas ela não mediano. Ela não tá, é um cara mediano. Então se você for medíocre, você vai ganhar medíocre, você vai ser uma pessoa que vai ser olhada como medíocre. Uma vez eu perguntei para minha filha assim, falei, quem que é o melhor aluno da sua sala? Ela falou, o fulano. Eu falei, e o pior? O ciclano. E quem que é o mediano? E aí ela pensou, eu falei, filhota, são todos os outros, mas a gente não lembra dos medíocres. Não lembra dos medíocres, é isso. Então, assim, essa é um dos pontos daquilo que ou você nasce com isso na cabeça, no sangue e não é um medíocre. Se você for ruim, seja o melhor dos ruins, né? Se você for... Se atira de cabeça. Se você for bom, seja o melhor dos melhores, ou tenta chegar lá. Esse tentar já vai te dar uma bagagem para você melhorar e ser o melhor de tudo. Então, assim, a equipe... Eu vi o Ayrton Senna, né? Acho que você também é muito fã do Ayrton Senna. Ele fala, a gente é o final de o final do trabalho de uma equipe toda por trás. Né? É o resultado. É o resultado, né? A gente vai lá e só põe a cereja no bolo, mas a equipe é que fez
Então, assim, a equipe é muito importante. Uhum. E nem que seja a equipe de uma pessoa, que foi lá no início, uma pessoa me ajudou muito. Uhum. E o outro lado é o atendimento, né? Um carisma ali, uma É. preocupação em passar o melhor para o seu cliente. Porque, assim, eu era um cara que, se tivesse que ir 30 vezes na mesa, eu ia 30 vezes na mesa. Eu ia falar disso. Você pedia colocava o licença. hambúrguer, tava lá conversando. Pedia licença as 30 perguntando. vezes, ó, dá licença, tal, tem isso, aquilo, tal, isso, aquilo, ó, já volto, já vou, eu faço. Aí, com o tempo, você vai pegando um pouco, os clientes vão te conhecendo e vai entendendo que você é um cara que... O cara entrava bravo às vezes lá porque tá demorando o negócio, você fala, meu, não olha bravo, você não vai me bater agora, né? Pô, pelo amor, o cara já fala, já quebra o gelo, o cara já fica um pouco mais feliz. Tá com fome? Peraí, já vou, velho, sabe? Uhum. Brinca, quebra um pouco esse... Porque o cliente, ele já tem um certo... Não vou dizer todos, claro que não, mas tem uma certa empáfia, assim, um rei na barriga de falar, não, eu sou cliente, estou pagando, então eu quero um negócio... Se você consegue ultrapassar essa barreira e falar pro cara, olha, a gente está da melhor forma fazendo o que você quer, do jeito que você quer, cara, você vai pessoal, pagar ainda né? por isso, o cara fala, não, eu tenho um respeito por esse pessoal aqui, um carinho, e começa a criar esse lado. Eu, assim, sinto falta do balcão que eu era antes, que é o que você falou, que eu ficava... o que eu conheci de gente, o que a gente papeou, eu às vezes até falava, velho, eu vou ficar quieto, vou sair daqui para deixar vocês comerem em paz, porque senão a gente vai ficar prosendo. Só que não era um negócio pesado, chato pro cliente. O cliente mesmo fazia questão de você conversar, de bater um papo, falar, sei lá, conversar do cotidiano, falar propriamente do lanche. Enfim, então eu até às vezes ficava assim, falando, não vou falar tanto, mas vou sair, vou para outra mesa, sabe? E eu sinto um pouco falta disso, quero voltar a isso, a fazer isso. Hoje está um pouco diferente, porque assim, tem muita... a equipe está cuidando um pouco mais disso. E se você não sai um pouco, você não dá oportunidade para a equipe trabalhar isso. E se o negócio depender 100% de você não pode ter uma dor de barriga, se ausentar, que acaba... Então, quer dizer que não vai funcionar. Então eu fiquei um pouco mais ausente uns tempos para cá, estou nos bastidores, estou trabalhando o lado cozinha, eu adoro trabalhar na cozinha, estou trabalhando na cozinha todo final de semana praticamente. Primeiro, a mão de obra, que às vezes tá menor ou alguém falta, atestado, enfim, tem todo né, quando a equipe é um pouco maior, dá esses poréns. E por gostar da coisa. Pô, eu tava lá ontem, domingão, cheguei às 6h15, né? Cheguei, ainda peço desculpa. Quando eu entro na cozinha, eu falo, desculpa o atraso aí, velho. Era pra estar aqui 6 horas, eu não consegui. Pô, qual é o problema? Você respeita o seu colega de trabalho. Sim. Independente de quem você seja, o que você faz, respeita o seu... É lógico. Se é combinado eu estar lá 6 horas, ou você criou uma rotina que o seu colaborador vai falar, não, 6 horas ele está aí, então eu vou ficar até mais sossegado. Você já deixou... Claro que você vai estar lá. E se você se atrasa, pô, pede uma desculpa, troca uma ideia, vê o que aconteceu. Não vire rotina. Então ontem eu entrei lá às 6h15, já comecei a trabalhar na minha área ali, porque você tem essa preparação da sua área, a faca eu quero que esteja assim, o papel assado, o negócio mais fácil para eu pegar aqui atrás de mim eu quero tal coisa que eu não quero ficar dando 2 passos, é meio passo para eu pegar aquela coisa. E você vai criando uma rotina, vai entendendo, às vezes... Você vai dar um palpite num setor e você não tem a ideia do que aquele setor faz. E você, como é que você vai palpitar aquilo? Como é que você vai chegar pro cara e falar, eu quero que você faça assim? Porque olhando do lado de fora, no seu raciocínio, na sua visão, você fala, põe aquela coisa ali. Só que lá dentro, o cara, para eu esticar o braço e pôr ali, vai me... Sabe? Tem muito isso. Você tem que ser um cara que absorve as coisas. Né? Precisa vivenciar. E eu gosto do lado que tá ali na cozinha, o pessoal, todo mundo, a gente tá ali, tem a nossa musiquinha à parte que o pessoal põe lá, então fica rolando lá um sonzinho deles, o bate-papo, enfim, estamos ali, vai resolver problema, todo mundo já inteira, fala, não, peraí, isso aí foi assim, né? Enfim, tem os pontos negativos, vamos ver um ponto negativo de trabalhar ali. Cara, às vezes você pega uma pessoa que não tá tão legal no dia hoje, você até fala, fica naquele mais simples e eu fico aqui no resto. É uma forma, é o ser humano, né? O tratar com gente. Outro dia eu li também, eu tô mas a sua coluna eu li mesmo, você sabe que eu leio. E os podcasts aqui eu já vi, acho que 90% deles. Não consegui ver todos, mas assim, sempre estou buscando. É uma forma de eu buscar. Legal. Você acha que eu já não aprendi aqui? Vou até comentar uma última que você teve da senhora da Mary Kay.
Eu achei fantástico a forma dela vender os Aham. produtos no ônibus. E agregar Aquela outros história. parceiros ali e tal, enfim, criar uma... Ela criou um nicho ali num momento que a sacada foi fantástica. E é interessante que nem você falou, né? Você agia naturalmente de organizando, ela naturalmente criou uma estratégia. Pô, bicho. A pessoa tem Fantástica. 2 horas ali parada. Na época acho que nem tinha celular direito, porque pelo que eu Aham. entendi não tinha o 2004. entretenimento que é hoje, né? E a pessoa estava ali no ônibus 2 horas parada, por que não falar de um papo que Uhum. agrada? Eu achei fantástico. Então eu estou aprendendo, estou fazendo as coisas, estou vendo, Legal. absorvendo. Isso não para. Aí que tá. Tem aquele que nasce no sangue, eu considero que eu tenho sorte e nasci isso no sangue, e aquele que tem que desenvolver, e vai desenvolver. Uhum. Eu estou fazendo mais 2, 3 projetinhos em particular. Estou estudando alguma coisa de arte, estou estudando alguma coisa de fazer um trabalho manual. Enfim, uma outra coisa que é legal também você ter no coração é o voluntariado. Uhum. O voluntariado é Com certeza, bacana. Com certeza. A gente tem que fazer coisas que não é para ser divulgadas. Não é só grana. Não é Uhum. só isso. É só o fato de você ter no coração um voluntariado e passar isso adiante, passar para o próximo. Uhum. Você também já tem muitas coisas que abrem portas para você Com que, certeza. se você for um cara só ali, corretinho e mediano, você não vai ter. Não Tem dá um pra ser pouco só pra disso. nós. O ser humano é engraçado, mas ele, com o tempo que ele vai apanhando, ele aprende, Aham, né? com Ele certeza. vai aprendendo. E, às vezes, você já tem um pouco mais de noção disso tudo e pratica naturalmente. Eu acho que aconteceu um pouco comigo. Uhum. E lá na loja hoje, a gente trabalha uma equipe bem harmoniosa, bacana. Cada um tem seus setores, cada um tem sua responsabilidade. Vamos fazer da melhor forma. E a cultura também Eu ia falar isso agora, todos dentro da cultura. tudo dentro da cultura. O nosso cliente sempre vai ser o cara que paga o nosso salário. Então ele tem que ser respeitado como um ser humano, como um cliente e, acima de tudo, com todo o nosso melhor lá na mesa dele, da melhor forma, do jeito que achar que... Sendo assim, você já ainda enrosca em alguns pontos. Imagine um cara que também não presta atenção nessa parte, não liga muito, né? Eu vivo bastante o trabalho, a loja, enfim. Confio muito mais hoje na minha equipe, consigo me ausentar quando eu quero, quando eu preciso, né? Estou com 2 filhas pequenas, né, as meninas, então estou ficando um pouco mais em casa, estou ajudando mais em casa. Monitoro, isso está no sangue, não tem jeito, você sempre está indo lá e vindo. Tenho pessoas que estão ali comigo criando construindo o caminho para um bem maior, né? Fico muito feliz com essas pessoas. E, assim, trabalho, cara, é difícil a gente falar o óbvio com beleza, né? Vai trabalhar, pô. Vai trabalhar, velho. Não tem enche o segredo. saco, velho. Não enche o saco, vai trabalhar, bicho. É essa É isso conta. aí. Legal, fantástico. Desculpa, falei cara. demais até Fantástico. Ó, eu acho que você falou tudo que a gente precisava. Eu aqui. acho que Legal. quem tá pensando em empreender, e é esse o motivo do Business Cast, né? Bom. Mostrar ali, olha, hoje você tá com as 6, 7 lojinhas lá, ampliou. Eu lembro quando você me chamou, mostrou o projeto do Sim. Rox, falou da salinha de criança. O Projeto Kids Então, é fantástico. É a minha era- cereja do bolo. Que Pois Nossa. era ali que você tava brilhando o olho. Até vou falar, tia Kelly. A tia Kelly é fantástica, tá lá. Então, Adoro o trabalho dela e é o que você falou. A gente vai ponto a ponto, não consegue fazer de um dia para o outro. Uhum. Tem um tempo para isso acontecer, né? Eu não consegui chegar aqui em 1 ano. Eu consegui chegar aqui em 8 anos. Olha Aham. a caminhada. Pois Você é, mas também chega tem que ter paciência. estruturado, Chega com paciência. com experiência, com com experiência. histórico, construindo uma equipe dentro da cultura. Então Sim. isso é muito legal. E quando a gente Sim. fala de treinamento, que nem a coluna de hoje, é conseguir construir a cultura. Porque assim, a tua cultura, quando você fala que consegue se ausentar hoje, isso é uma coisa que eu trabalho em empresas, né? O cara que entrega, o cara que vende, ele representa a tua cultura. Sim. Opa. Então, assim, você pode ser um cara gente boa. Eu adoro o Cris, mas o garçom dele, pô, atende mal, os caras É. aqui. Então, assim, eles têm que ter a tua Tem, cultura, tem tem. que representar o Rox. Sim. Isso é muito Gostar bacana. do que faz, na realidade. Exatamente. Acho que o harmonizar, o cara gostar do que faz, com um pouco de boa vontade dele, que está um pouco mais difícil essa Uhum. década aqui, vamos supor. Antigamente o cara já meio que na raça ele entrava no clima e aderia, né, o ponto. Uhum. Hoje tá assim, mas tenho fé que com muito treinamento, muita conversa, Exatamente. uma coisa que a gente tá aprendendo lá, que até o meu amigão lá, o Gessé, tá implantando
se a pessoa faz esse mínimo, então vamos incentivar ela a fazer esse mínimo da melhor forma dela. Exatamente. De uma forma que ela se realize, consiga atender o nosso ponto. E desse mínimo, quando ela ficar afiada nesse mínimo, a gente põe um outro mínimo. Exatamente. E vai de mínimo em mínimo, a gente vai criando, faz um grande lance. Exatamente. De E pouco isso, em cara. pouco a gente chega lá. Tenho muito o que aprender, muito o que trabalhar. Não é fácil assim, não é bonito, não é nada... Vamos trabalhar. Trabalha. Mas tá lá, né? Eu tô lá todos os dias. O dia que eu preciso sair, eu tenho uma equipe estruturada que eu consigo sair em paz. Mas É isso aí. coisas acontecem no mundo aí. Bacana. Né? Valeu, Ricardinho. É isso aí, a dica tá aí. Você quer chegar em algum lugar? Trabalha. Trabalha, pô. Trabalha. Não enche o saco, vai trabalhar, pô. Pessoal, esse é o Christian. Valeu. Figuraça. Pô, muito bom. Brigadão de ter vindo. Obrigado a você. Obrigado pelo papo, pela Obrigado. história, Obrigado. pela amizade. Pô, bacana. Que é o principal aí. Tem porta aberta. Valeu, comigo. viu, Christian? Você é um cara que me ensinou a ser indaiatubano. Ah, tá. E amo essa cidade, você me ensinou muito disso aqui. Eu acho que a gente E teve... tamo junto. Eu tenho falado que ultimamente eu tô acreditando na sorte. Tô acreditando que a sorte, ela existe, mas é nisso, sabe? No nosso encontro aquela Sim, vez, Sim, na nossa parceria, na nossa caminhada. Sim, Então, muito assim, legal. acho que muito bom, cara. Muito é aquilo bom. que o nosso esforço não pode gerar. É aquilo que a vida gera pra nós. Sim. Valeu Você é um mesmo. cara de projetos super bacana. Só vejo notícia boa sua, cara. Fico feliz. Fico Obrigadão. feliz também de você ter lembrado da gente vindo aqui. Fico feliz da gente estar junto aí nessa Pô, telinha. Que legal. Fico muito feliz. Satisfação Valeu. total, cara. Obrigado. Valeu, viu? Cris. Galera, é isso. Esse foi mais um episódio do Business Cast, porque aqui, como eu sempre falo, o papo é com quem empreende. Valeu e até o próximo. Tchau, Obrigado. tchau. Valeu.